Oi pessoal, então, vamos aqui agora para o assunto de divisibilidade, MDC e MMC, tá? Só que eu vou fazer assim, eu vou separar um vídeo para divisibilidade, porque é um conteúdo que tem várias coisinhas para comentar, e vou gravar um vídeo só para MMC e MDC, tá? Que é um conteúdo mais enxuto, mais tranquilo, tem muita relação uma coisa com a outra, beleza? Então aqui, na divisibilidade, a gente vai começar com o que é uma divisão, certo? A gente tem 4 partes aqui da divisão, que é o dividendo, o divisor, o quociente e o resto, tá? O dividendo é o número que vai ser dividido, o divisor é o número que vai dividir o número, o quociente é o resultado da divisão, e o resto, quando não for zero, é porque não deu um resultado exato, entendeu? Sobrou. E a gente tem uma formulazinha aqui que é bem, tipo, não vai precisar usar muito, mas é dedutível, entendeu? Que o número que está sendo dividido, que é o dividendo, ele é o resultado da multiplicação do quociente pelo divisor e somado com o resto, tá? Isso aí a gente vê em qualquer divisão, é só contextualização dizendo que é uma divisão, tá? Agora que a gente vai para os conceitos de múltiplo e divisor. O múltiplo, eu vou representar assim, o número x multiplicado por um número a qualquer, resulta num número y, tá? Isso quer dizer que o y, ele é múltiplo de x, porque eu pego o x, eu multiplico por um número qualquer e o meu resultado é y, tá? Eu também posso dizer que y é divisível por x, tá? Que é justamente o que eu vou mostrar aqui na segunda parte, do que é um divisor. Aqui, ó, eu peguei a mesma expressão, os mesmos 3 números, tá? Eu vou pegar esse x, que está multiplicando a, e eu vou passar ele para o outro lado, ele vai à operação inversa, que é a divisão, tá? E aí vai ficar que esse número a qualquer é y dividido por x. Isso significa que x ele é divisor de y. Por quê? Se eu pegar esse número y e dividir pelo x, o resultado vai dar um número inteiro, tranquilo, normal, entendeu? Esse a aqui, e todos os números que eu estou mexendo aqui na divisibilidade, são números naturais, tá? Que é inteiros positivos, beleza? Então, eu posso dizer que o y é divisível pelo x e o x ele é divisor de y, tá? Uma aqui agora, bem básico, esse iniciozinho aqui é bem tranquilo, é o número par. É um número que é divisível por 2. Também posso ler que ele é múltiplo de 2, tá? Esse aqui é um conceito que a gente aprende desde não sei quando, lá na infância. E o número ímpar, ele é um número que não é par, certo? É um número que não é divisível por 2, ou seja, não é múltiplo de 2. E aqui vamos para alguns critérios de divisibilidade. Porque tem questão mais assim, mais voltada talvez para o ES, concurso e tal, que pergunta, qual desses números aqui é divisível por tal número, certo? Aí tem que conhecer alguns dos critérios. Primeiro, por 2 é o mais simples, tem seu número par. Por 3 é que a soma dos algarismos desse número qualquer, ele tem que ser múltiplo de 3, tá? Quando eu somar todos os algarismos de um certo número, se der um múltiplo de 3 é porque esse número inicial ele é divisível por 3. Por 4, eu tenho 3 regras, 3 possibilidades de ver se um número é divisível por 4, que é ele terminar em 00, tá? Tipo 100, ele é divisível por 4, 200, 300, 1100, tá? Também pode ser divisível por 2 duas vezes. Se eu tenho um número que eu consigo dividir ele por 2 duas vezes sucessivas, então ele é divisível por 4. E a última é que os dois últimos algarismos eles têm que ser múltiplos de 4, tá? Por exemplo, 32, ou então 132, certo? Os dois últimos algarismos, 32, é múltiplo de 4. Então, o número inteiro ele é múltiplo de 4. Por 5, ele tem que terminar em 0 ou em 5, tá? Por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por quê? Porque 6 ele é o resultado da multiplicação de 2 por 3, tá? Então, para o número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível tanto por 2 quanto por 3. E assim vale para todos os números compostos assim que a gente tem. A gente vai ver um pouco mais para frente o que é o número composto. Mas já vou adiantar aqui que é um número que ele não é primo, tá? Ele é um número formado pela multiplicação entre números primos. Que nem no caso do 12, que para o número ser divisível por 12, ele tem que ser divisível ao mesmo tempo por 4 e por 3. Só que lembrando que 4 é 2 elevado a 2, tá? Enfim, a próxima é a divisibilidade por 8. Ele é bem parecido com o de 4 até. Ele tem que terminar em 000, são 3 zeros, não 2. Mas também pode ser que os 3 últimos algarismos sejam um número múltiplo de 8, entendeu? No caso do 4 são os 2 últimos algarismos múltiplos de 4, e no caso do 8 são os 3 últimos algarismos múltiplos de 8, certo? Por 9, tem ali as mesmas raízes do que pelo de 3, tá? Que a soma dos algarismos tem que ser um número múltiplo de 9. E por último, por 10, que é também junto com 2 dos mais fáceis, que é terminar em 0, certo? Então, tem outras regras, tá? Outros critérios de divisibilidade, além desses aqui, tipo por 7, por 11. Só que, assim, eu acho melhor a gente ir aprendendo na prática, principalmente de 11, que é bem tranquilo, na prática, do que escrever aqui, entendeu? Próximo tópico agora são os números primos, tá? Os números primos, eles só têm 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo. Aqui eu trouxe os primeiros números primos, tá? Eles são infinitos. Aí aqui os primeiros são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e aí por diante, tá? Aí duas observações. O 2, ele é o único número primo que é par, tá? O resto tudinho, a partir do 3, é tudo ímpar.
E também é perceptível que começa pelo 2, ou seja, o 1 não é um número primo. E ele também não é um número composto. E o que é um número composto? Um número que tem mais de 2 divisores. E também pode ser definido, como eu disse antes, pela multiplicação entre números primos, tá? Que resulta no número composto. Próximo aqui, a decomposição em fatores primos. O que é decompor em fatores primos? É só a gente escrever um número usando só os números primos, tá? É uma forma diferente de escrever o mesmo número. Aqui eu trouxe um exemplo, como é que a gente faz com, por exemplo, 240. É o seguinte, aqui você tem duas formas de fazer. Ou você começa pelo menor número primo, que aí seria o 2, aí vai avançando por 3, 5, 7, os que der aqui para dividir. Ou então, você começa pelo que você achar que é mais perceptível, entendeu? Porque assim, a ordem aqui dos fatores primos que você vai botar, não importa, tá? Claro que para ficar mais organizado visivelmente, a gente começa pelos números menores e vai avançando para os maiores. Começa 2, 3, 5, 7, tá. Mas se você quiser ir alternando aqui, esse aqui dá para dividir por 2, aí aqui dá para dividir por 3 agora, aqui agora dá para dividir por 2 de novo e tal. Você percebendo? Não tem o menor problema, tá? Não vai afetar, até porque tudo é uma multiplicação, aqui tá todo mundo multiplicando, e a ordem dos fatores vai alterar o resultado, né? Se aqui vier 2, 3, 5, é a mesma coisa que vier 5, 2 e 3, certo? Então, você que escolhe a ordem que você quiser botar. Para ser mais organizado, eu vou, nesse exemplo aqui, começar pelo 2, tá? Então, a gente vai começar dividindo pelo 2, tá? Que é o primeiro número primo. Dividido por 2, 840 dividido por 2 é 420, tá? É assim que funciona a decomposição em fatores primos, tá? A gente pega o número que a gente quer fatorar, passa um traço, e aqui desse lado são os números primos que a gente vai dividindo esse número aqui, tá? E aqui desse lado, descendo aqui na diagonal em relação aos números primos aqui, são os resultados da divisão do número daqui pelo número daqui, tá? Então, ó, 840 dividido por 2, se está na mesma linha é porque está esse daqui dividido por esse daqui. Se está na diagonal é porque esse daqui é o resultado dessa divisão. Show? 420 dividido por 2 de novo, tá? Já que é par, termina em 0. 210, tá? Aqui a gente ainda consegue dividir por 2. 210 dividido por 2... 105 já não é mais divisível por 2, tá? Porque termina em 5 e 5 não é par. Agora aqui, a gente vai testando os próximos números primos, tá? Que daria para dividir. 105, vamos ver se é divisível por 3. Como é a regra da divisibilidade por 3, soma dos algarismos tem que dar um número múltiplo de 3. 1 mais 0 é 1, mais 5, 6. 6 é um número múltiplo de 3. Então, esse número é divisível por 3, beleza? E o resultado é 35. 35, ele é divisível agora por 5, tá? Porque termina em 5. 35 por 5 é 7. Chegando no número primo, sempre que a gente chegar no número primo, é praticamente o final da decomposição, tá? Por quê? Porque o número primo ele só tem 2 divisores, é o 1 e ele mesmo. Só que desse lado aqui a gente não coloca o 1, porque por 2 motivos. 1 não é um número primo, tá? Então, desse lado aqui são só os números primos. E dividir por 1 não afeta em nada, certo? Não gera um outro resultado. Então, quando chegar no número primo, a gente bota aqui, ó, 7 é divisível só por quem? Além de 1, por 7, e aqui terminou a fatoração, certo? Agora, como é que a gente vai realmente terminar essa decomposição? A gente vai agrupar todos esses números aqui em potências, tá? Então, eu tenho 2 repetindo 3 vezes. Então, é 2 elevado a 3. Multiplicando, 3 só se repete uma vez, 5 só se repete uma vez e 7 também só se repete uma vez, tá? Então, esse daqui é o resultado da decomposição de 840, beleza? Próximo tópico agora é a quantidade de divisores de um número natural, tá? Lembrando que os números naturais são os números inteiros, ou seja, não é nada quebrado, que são positivos, tá? Não são os números negativos, é do 0 para frente. O primeiro jeito é a fórmula. Eu vou explicar primeiro a fórmula, porque ela é bem mais rápida, certo? E aí, quem quiser só a fórmula, assiste só essa parte e aí já pula pro próximo vídeo, tá? Porque depois daqui eu vou mostrar pela parte da combinatória, que é realmente explicando o porquê da fórmula, tá? Mas vamos lá. Primeira fórmula, a gente vai fazer o quê? A gente vai somar 1 a cada expoente dos primos após a fatoração e multiplicar os resultados, tá? Então, como é que seria? Exemplo, vamos decompor em fatores primos o 360. Primeiro, dividido por 2. Aqui lembrando que não importa a ordem, tá? Que você escolher botar os números. O importante é você saber colocar os primos e saber dividir, tá? Não importa a ordem mesmo. Mas aqui eu vou botar mesmo na ordem para ficar visualmente melhor de identificar. 360 dividido por 2 dá 180. Dividido por 2 dá 90. Dividido por 2 dá 45. Aqui já não dá mais para dividir por 2. Então vamos lá, dá para dividir por 3. 45 por 3 dá 15. 15 ainda dá para dividir por 3. Dividido por 3 vai dar 5. E 5 só é divisível por 5, né? E por 1, mais 1 a gente não bota aqui. Então aqui, ó, acabou. Lembrando que nesse exemplo aqui eu esqueci, mas quando a gente termina de fazer essa divisão, a gente coloca o 1 aqui embaixo, tá? Porque eu tinha esquecido mesmo. Vai realmente dizer, ó, acabou, se não tem mais decomposição, tá? Chegou no 1, acabou.
Aí, beleza, como é que vai ficar essa decomposição aqui? Eu vou puxar para cá para ficar mais visível. O 2 está se repetindo 3 vezes, então é 2 elevado a 3. O 3 está se repetindo 2 vezes, né, 3 elevado a 2. E o 5 só está se repetindo 1, 5 elevado a 1, tá? Aí, beleza, o que a gente faz agora? A gente vai somar 1 a cada expoente desses fatores primos, tá? Então, a gente vai somar 1 aqui no expoente 3 do 2, somar 1 no expoente 2 do 3 e somar 1 no expoente 1 do 5, tá? E a gente vai multiplicar os resultados só dos expoentes, beleza? Então, 3 mais 1 dá 4, vezes 2 mais 1 dá 3, vezes 1 mais 1, que é 2. O resultado disso daqui é 24, beleza? Então, 24 é a quantidade de divisores naturais do número 360, beleza? Então, quem quiser só a questão da fórmula, pode ficar por aqui e já terminou o vídeo, tá? Mas eu vou apagar aqui e botar a combinatória, a fórmula da combinatória, para quem quiser realmente saber mais o porquê dessa fórmula, tá? Mas é tranquilo você saber, só que depois de fazer a decomposição, você pega os expoentes, soma 1 e multiplica o resultado, beleza? Beleza. Quem queria saber que é combinatória é o seguinte. Depois da fatoração, a gente vai contar quantas são as possibilidades de potência para cada primo e a gente vai multiplicar os resultados. Como é que vai ser? Vou pegar o mesmo exemplo, tá? O mesmo número, 360. Fez a decomposição, empatar, não sei o que, deu isso daqui. 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 1. E agora é a parte da combinatória. O que a gente vai fazer? Para cada base que eu tiver, ou seja, para cada número primo que eu tiver, eu vou fazer esses tracinhos, tá? Vai representar, em cima eu vou botar a quantidade de possibilidades que eu tenho para essa base, e aqui embaixo eu vou escrever quais são, tá? Então vamos lá, aqui eu tenho 3 bases, né? Que é a base 2, 3 e 5. Na base 2, quantas possibilidades de potência eu tenho? E o que é que eu quero dizer com essa possibilidade de potências? É que a gente consegue escrever qualquer número que seja por meio da decomposição, tá? Por meio de fatores primos. Então aqui eu vou ver as possibilidades que eu tenho de base 2 para eu usar para eu escrever um número, tá? Então, por exemplo, eu posso ter aqui na base 2, eu tenho até 2 elevado a 3, tá? Eu tenho, primeiro, 2 elevado a 0, porque qualquer número elevado a 0 é 1. Ou seja, todo número, quando eu vou escrever ele numa decomposição, eu posso botar qualquer base que seja elevado a 0. Por exemplo, 12 é 2 elevado a 2 vezes 3. Aí, como na multiplicação não altera em nada, eu poderia muito bem escrever a decomposição de 12 como sendo 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 0. Entendeu? Para escrever qualquer número que seja, eu posso usar o 5 elevado a 0, porque esse 5 elevado a 0 aqui vai ser igual a 1, que na multiplicação o 1 não altera em nada. Show? Então, 2 elevado a 0 é uma possibilidade de potência que eu posso usar para escrever qualquer número, tá? Depois de 2 elevado a 0, também posso usar o 2 elevado a 1. Estou realmente usando efetivamente o 2 ali na multiplicação para escrever o número. Eu posso também usar o 2 elevado a 2 e o 2 elevado a 3. Quando eu chegar na potência que eu tenho na decomposição, eu paro as minhas possibilidades, tá? Ou seja, as possibilidades de uso da base 2 vão de 2 elevado a 0 até 2 elevado a 3, beleza? No 3 é do mesmo jeito, a gente começa usando 3 elevado a 0 e vai até chegar no 3 elevado a 2. Se eu tivesse aqui, por exemplo, sei lá, 3 elevado a 5, aí eu ia 3 elevado a 0, a 1, a 2 e até 5, certo? Então a gente só vai parar aqui as possibilidades quando a gente chegar aqui na mesma potência da decomposição, show? Então 3 elevado a 0, 3 elevado a 1 e 3 elevado a 2. Parei. Aqui no 5 eu só tenho duas possibilidades, porque é o 5 elevado a 0, a gente sempre começa com 1 elevado a 0, tá? E o 5 elevado a 1, show? Beleza, agora vamos escrever as quantidades de possibilidades que eu tenho para cada base. Na base 2 eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades de uso de potências da base 2. Então aqui eu escrevo um 4. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. Agora aqui é só multiplicar os resultados, tá? 4 vezes 3 vai dar 12, que vezes 2 vai dar 24, certo? É justamente o mesmo resultado, né? Tinha que dar o mesmo resultado. E tá aqui a explicação por que a gente tem que acrescentar mais um nos expoentes. Porque aqui a gente sempre vai começar pela base elevada a 0, certo? Então, resumindo mais ou menos o que eu quis dizer aqui, é assim. Aqui é a quantidade de divisores, tá? Do 360, e aqui são todas as possibilidades de combinações que eu posso ter, né? De multiplicações, para formar esses divisores. Por exemplo, um dos divisores de 360 é o número 12. E 12, quando eu for decompor, ele é 2 elevado a 2 vezes 3, que está elevado a 1. Tá vendo? Eu usei essa potência aqui e eu usei essa potência aqui. E eu também usei essa potência aqui, ó, porque eu tenho 5 elevado a 0, que é igual a 1, então na multiplicação não faz diferença. Outro divisor de 360, outro exemplo, é 36. E 36 eu escrevo como? 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, tá? Ou seja, eu usei essa potência aqui e essa potência aqui, tá? Também está multiplicando pelo 5 elevado a 0, que é igual a 1. Em suma, para escrever todos os divisores do 360, eu vou ter que usar uma dessas bases,
uma dessas bases e uma dessas bases, tá? Por isso eu tenho 4 possibilidades de uso das bases 2, 3 da base 3 e 2 da base 5, resultando em 24. Show? Yeah!